Bom dia a todos e a todas que nos assistem nesses tempos bicudos de pandemia. Espero que onde vocês estejam bem e tomando cuidado. Eu estou aqui, estou sem máscara porque estou no estúdio grande. O assistente está distante de mim com máscara, álcool aqui à vontade, o álcool, à vontade, 70%. A gente está tão desinfetado por álcool que se uma faísca aparecer por aqui, nós pega fogo. Mas espero que vocês estejam bem onde estejam. Dizem que a pior parte da pandemia é agora em julho. A semana que vem deverá ser uma das piores, então a gente tem que se resguardar mesmo. Estou percebendo o pessoal com medo na rua. O medo social aqui Goiânia, né, está comparecendo de duas maneiras, ou se apresentando de duas maneiras, né? Primeiro, o pessoal muito retraído, muito distante, com muito medo, atrás da ivermectina, demais, 500 vidros por dia estão sendo vendidos, 500 frascos, né, por dia estão sendo vendidos. E o outro comportamento é reunião, 100 pessoas, 150 pessoas, a polícia vem, multa, espalha todo mundo, o pessoal resiste, xinga. Então, os muito atirados, né, no desespero, né, e os muito retraídos também no desespero. Vamos pedir a Deus e vamos esperar que as coisas se acalmem, né? Nosso tema por aqui hoje é a ansiedade da criança no isolamento social. Todos sabem que não está havendo aulas em lugar nenhum, quer dizer, aulas presenciais, aula na escola, e que os filhos estão passando mais tempo em casa, né, com os responsáveis, pais e responsáveis. E tivemos uma notícia triste ontem, dizendo que para a rede pública o ano letivo não vai valer, porque não vão aceitar o ensino remoto, até porque a maioria dos alunos de escola pública não tem condições de aula remota, quer por tecnologia, que não dispõe, quer até por conhecimento do manejo dessas coisas, e até por deficiência mesmo de atenção, né? A aula presencial oferece ao professor mais meios didático-pedagógicos para atrair a atenção e para envolver o aluno no clima de ensino-aprendizagem. Mas tecnologia não é preciso ter um foco muito forte, um foco muito bem, o aluno, né, e até o professor, um foco muito bem estabelecido para que o que se ensina tenha realmente poder de ensino, né, e de aprendizagem. Mas nós não sabemos isso, né? Nós sabemos que o foco da atenção em aulas demoradas demora a acontecer, quando acontece rapidamente, e é difícil até a avaliação, não sei. A educação está completamente desnorteada, principalmente a pública. Há quem declare falência na educação, não sei, né? De qualquer forma, um deputado goiano aqui está sendo cotado para o Ministério da Educação, e a gente não sabe como é que isso vai ficar, né? Mas vamos fazer a nossa parte, cada um fazendo a sua parte é melhor. Então, o isolamento social é em grande parte devido à incapacidade da educação de funcionar presencialmente, e para o pessoal da escola pública, aquele pessoal com renda menor, né, é uma dificuldade maior. Então, o isolamento social é consequência disso. Mas vamos falar sobre a ansiedade da criança no isolamento social. Vamos lá, para o primeiro desafio aqui, né? Primeiro, a gente tem que caracterizar do ponto de vista clínico, do ponto de vista do atendimento, do ponto de vista da entrevista, quem é a criança, né? Autores como o Warren Benson, que é um autor muito famoso no diagnóstico, na entrevista, na identificação de transtornos, né, na criança, ele considera a criança como um estágio de desenvolvimento da pessoa, né?
De sorte que por volta dos 18 meses, quando a criança começa a falar, então ela pode ser chamada de criança. Até falar ou até 18 meses é o bebê. Então, a criança nasce e até 18 meses, ou quando começa a falar de maneira mais fluente, nós consideramos a presença da criança ali. Não é mais o bebê, é a criança. O bebê transformou-se em criança aos 18 meses, mais ou menos, quando começa a falar. Assim pensa o Warren e assim pensa também o pessoal da Organização Mundial da Saúde, né? A Wiki, que é a Wikipedia, considera que uma criança, né, é um ser humano no início do seu desenvolvimento. São chamadas de recém-nascidos no nascimento até 1 mês de idade, bebê entre o segundo e 18º mês, e a criança quando tem entre 18 meses até 12 anos de idade. Nós da saúde consideramos a adolescência a partir dos 10, mas o pessoal do jurídico, né, o pessoal que trabalha com a Constituição e com o Ministério Público, etc., etc., eles começam a contar, né, a partir dos 12 anos, né? Mas a maioria do pessoal da saúde considera a adolescência a partir dos 10 anos. Então, aos 10 anos, finda-se a infância, que começou com 18 meses, e começa a adolescência para a saúde. Para o pessoal do Estatuto do Adolescente, né, a infância termina aos 11 e a adolescência começa aos 12. Tem essa diferençazinha aí. Tecnicamente, o ser humano, até a maturidade, por volta dos 25 anos, é considerado um ser em desenvolvimento. Por isso que a gente pensa em estágios, né? A pessoa vai se constituindo ao longo do tempo, se desenvolvendo ao longo do tempo. Ela é imatura a princípio, o bebê é completamente imaturo. Ontem eu ouvi uma reportagem de um carro que passou devagar sobre uma criança que de 1 ano e 8 meses, parece que estava começando a andar, há 2 anos mais ou menos, começando a andar. Então o carro passou sem frear com as 2 rodas sobre o corpo da criança. A criança foi atropelada, atravessando a rua, vinha um carro, passou as 2 rodas dianteiras, do lado direito, dianteira e traseira, sobre o corpo da criança, e a criança sofreu apenas escoriações. Por quê? Porque criancinha começando a andar, ela não tem ossos, ela tem cartilagem, então não havia o que quebrar. Então o peso foi grande, mas foi rápido e não machucou a criança, mas foi um milagre, o pessoal ficou muito assombrado, como é que não machucou, como é que não quebrou nada. A criança é toda de cartilagem, é toda flexível, né? A criança é linda, né? E não aconteceu nada com a criança, mas já era uma criança, já tinha mais de 18 meses, né? Então, nós somos seres em desenvolvimento até os 25 anos. E a criança vai dos 18 meses até, para a nossa saúde, até os 10 anos, tem 9 anos. Para o pessoal do adolescente, do Estatuto do Adolescente, começa aos 12 e vai até os 19 anos. Os 21 anos, quero dizer, melhor dizendo, né? Então, essa é a criança. Vamos em frente. Características da criança. Suas principais características são o crescimento físico e o desenvolvimento psicossocial. Miguel, o que é isso? O crescimento físico é aquele crescimento normal do corpo, né? Quem é que já não fez marquinha na parede, marquinha no portal da casa, né? Aquelas marquinhas. Nossa, você cresceu. Ontem eu estava com uma criança no elevador, uma menininha, e ela se levantou na pontinha do pé e com a chave do carro da criança, da mãe, na mão, com máscara, alcançou o último ponto do botão do elevador e orgulhosa viu a porta se fechar. E eu disse a ela, você cresceu. E ela, eu estou crescendo muito, fisicamente. Toda contente. Eu sou a maior lá de casa. E era mesmo, né? Estava muito orgulhosa de ser a maior, que tinha a maior altura. A criança cresce fisicamente, se orgulha disso e espera disso, espera elogios,
espera incentivos, come porque você precisa crescer, e a criança come porque ela quer crescer, ela quer ficar grandona, alta, forte, poderosa, porque ela considera o adulto assim, alto, forte, poderoso, e ela quer também ficar assim, né? Então, essa é uma característica, a criança tem que crescer fisicamente. Se ela para de crescer, tem uma coisa errada. Parou de crescer, por isso que as marquinhas são importantes, né? Passou-se 2, 3, 4 meses, a marquinha está no mesmo lugar, tem uma coisa errada, né? Isso é uma questão clínica, da clínica médica, do pediatra, isso tem que ser visto, né? E há também como característica o desenvolvimento psicossocial. A criança está numa rede de laços sociais, laços afetivos, laços de ensino-aprendizagem, laços de cuidado, laços de proteção. E essa vida em grupo, essa vida em vínculos, essa vida constituída de laços sociais, onde há trocas, onde há informação, onde há aprendizagem, onde há circulação de afetos e de palavras e de informação e de bens e tudo. Esse círculo onde o afeto circula e tudo mais circula, as relações nós chamamos de laços sociais ou de desenvolvimento psicossocial para a criança. A criança, na medida que integra esses laços, essa roda, esse círculo afetivo de aprendizagem, de trocas, ela está se desenvolvendo psicossocialmente, né? Está desenvolvendo psicicamente e dentro do laço social, que é onde nós nos constituímos pessoa, é dentro do laço social. Ninguém vira gente sozinha. Para virar gente, é preciso ter outra gente por perto. Para ser pessoa, precisa ter outras pessoas por perto, porque a gente não é naturalmente pessoa, a gente se constitui pessoa ao longo do desenvolvimento psicossocial. Essa é uma característica, crescimento e desenvolvimento psicossocial. Outra característica é que a infância termina tecnicamente aos 11 anos. Nesse tempo, ela desenvolve a psicomotricidade, a linguagem, o pensamento e com ele o conhecimento de seu ambiente, as relações sociais, a relação com o seu mundo, consigo mesma, isso em termos cognitivos, afetivos, sexuais e ético-morais. Olha só o tamanho do desafio que a criança tem diante de si em termos de desenvolvimento, porque tudo isso é muito complexo, né? A psicomotricidade é muito complexa e a gente tem que ficar de olho. Miguel, o que é psicomotricidade? São os movimentos da criança, tanto esses movimentos mais gerais, pular, dançar, correr, etc., né? Como movimentos mais finos, escrever, desenhar, etc., que a gente chama de psicomotricidade fina. A psicomotricidade precisa estar bem, e se está bem desenvolvida, precisa estar bem assistida, precisa estar bem estimulada, porque essa psicomotricidade faz parte essencial da vida da pessoa, da personalidade da pessoa, da inteligência da pessoa, se eu posso dizer assim, né? Ou, melhor dizendo, das habilidades que a pessoa vai adquirindo na vida. A psicomotricidade está sempre na base. Criança que não anda direito, que é muito mole, que cai à toa, que não consegue movimentos gerais bem coordenados, que na escola não consegue uma coordenação motora fina, essa tem problemas de desenvolvimento ou de crescimento, né? Esses dois. Cora Coralina dizia que a sua infância foi grandemente atormentada porque ela não tinha uma psicomotricidade boa. Era chamada de lesma, tartaruga, molona, caía à toa, etc. E que isso lhe custou muito sacrifício pessoal em termos de ter que suportar, né, a inferioridade dela. A Aninha, Cora Coralina se chamava Ana, né? A Aninha era muito atrasada em termos psicomotores e sofreu pela vida inteira uma autoestima muito baixa por causa disso. Então, é bom ficar de olho
nessa característica, a psicomotricidade, né? A linguagem precisa se desenvolver. Uma criança, depois de 3 anos, ela tem que começar a falar de maneira mais articulada. Ela tem que articular as palavras de um modo mais perfeito, de um modo mais completo, de um modo mais desembaraçado. Uma criança de 5 anos pode estar falando perfeitamente bem. Contudo, há exceções. Há crianças que só falam depois dos 3 anos e falam bem. Então, isso não é uma regra geral. Mas, de modo bastante importante, eu destaco a linguagem como um campo de observação importante. Então, há atraso na aprendizagem da linguagem, há atraso na articulação das palavras, há atraso até na produção da fala de maneira espontânea. A criança gagueja, a criança tem dificuldades visíveis de articulação de palavra, então deve ser assistida, deve ser acompanhada, porque a linguagem é uma pré-condição para o desenvolvimento psicossocial. A base é a linguagem, né? A transformação do corpo depende em grande parte da linguagem. Outra característica é o pensamento, que vem da linguagem, né? O pensamento há que se desenvolver. Piaget, né, Jean Piaget, grande psicólogo do século XX, ele estabelece até estágios, né, para o desenvolvimento da criança. Ela vai do sensório motor, que é do bebê, até o pensamento formal, né, que é o pensamento abstrato, pensamento lógico formal, que é esse pensamento adulto, que é o pensamento que usa símbolos para funcionar. Então, o pensamento se desenvolve também. De repente, a criança já tem idade para estar num certo estágio do pensamento e não alcançou, não chegou ainda. O que está acontecendo? O que está havendo? Então, são características que nós devemos ficar observando sempre. Uma outra característica é o conhecimento do seu ambiente. A criança é curiosa, ela tem que explorar o ambiente dela, ela tem que ficar ativa quanto ao ambiente. É até levada demais. Sobe mesa, sobe armário, sobe onde não deve, cai, né? Leva tombo porque foi afoita demais na sua curiosidade. Mas, enfim, a curiosidade é uma das características da criança no seu desenvolvimento. Ela ficou quietinha demais, boazinha demais. É assim que a mãe gosta, né? Boazinha demais, quietinha demais. Algo está errado. Não está certo. Criança, ela mexe, ela fuça, ela curiosamente procura coisas, identifica coisas e usa a mãe como seu laboratório de referência para nomes. Mãe, o que é isso? Mãe, o que é isso? Mãe, o que é isso? No parque com a mãe, no ambiente externo com a mãe, pega uma pedrinha, mãe, o que é isso? Vê o besouro andando, mãe, o que é isso? Curiosidade. É preciso essa curiosidade para que a criança conheça o seu ambiente. Conhecer o ambiente é muito importante para o desenvolvimento da criança. As relações sociais são outro desafio para a criança, porque elas são complexas, elas são muitas vezes vividas em tensões, em conflitos. As relações sociais são muito variáveis, variam de pessoa para pessoa. As relações sociais são diversas. Um ambiente social é X, outro ambiente social próximo é Y, um outro ainda é Z. Esses 3 ambientes não combinam, a criança fica perdida, enfim. Ela precisa de um ambiente social estável para poder se desenvolver. Então, não é legal uma criança mudar muito de escola, mudar muito de casa, mudar muito de cidade, mudar muito de bairro, porque os ambientes vão se apresentando na sua diversidade, né, muito diferentes uns dos outros, e a criança fica meio perdida. E o desenvolvimento do seu eu vai ter dificuldades aí, porque o eu se desenvolve na exploração do ambiente, no conhecimento do ambiente. A gente tem que pensar isso, né? Consigo mesmo, a criança tem que se conhecer e haja autoajuda para isso, né? Como se a autoajuda ajudasse. A autoajuda ajuda quem escreve, quem lê não. Mas a criança precisa conhecer o seu mundo, precisa conhecer a si mesma. Quem é ela? Do que ela gosta? Do que ela não gosta?
que ela pretende fazer. Perguntei a uma criança de 4 para 5 anos, né? O que você quer na vida, fazer na vida? O que você quer ser? Se eu quero ser agente secreto. Aí o coleguinha falou, eu quero ser astronauta. Ela pode ser o que ela quiser, porque ela está realmente em busca de uma identidade, em busca de um conhecimento pessoal, em busca de si. Se um dia encontra, eu não sei, mas que procura muito. Tem muita gente de cabeça branca que está se procurando até hoje por aí, não se achou ainda. Será que vai achar? Será que é possível isso? Mas enfim, cada um tem seu mundo. E a relação consigo mesmo nesse mundo pessoal é muito importante, né? Quando uma namorada ouviu do namorado que não a amava mais e que não queria mais estar com ela, disse, olha, você destruiu meu mundo acabou, meu mundo agora foi completamente aniquilado, você acabou comigo, você acabou com o meu mundo, porque o namorado não a amava mais, né? Olha só que coisa complicada é o mundo da gente, né? Tá. Isso em termos cognitivos, de conhecimento, isso em termos afetivos, da circulação de afetos, e são muitos, afeto é tudo que nos afeta. Em termos sexuais, e essa é uma complicação muito grande. Uma vez fui falar numa escola pública e eles me pediram para falar sobre sexualidade. E quando eu comecei, eles pararam, pediram que eu parasse, reuniram umas 3, 4 classes, tudo num espaço muito grande, e todo mundo tinha que ouvir sobre sexualidade. Era uma adolescente na primeira adolescência, entre 12 e 15 anos, mais ou menos, né? Muito atentos, muito curiosos sobre a questão da sexualidade. E questões ético-morais, que é uma coisa que a gente está tentando saber o que é isso, principalmente no Brasil, né? O que é isso, né? Comportamento ético-moral. É uma coisa complicada. Há pessoas que nunca alcançam isso, né? Nunca vão ter noção do que seja um valor moral ou que seja um comportamento ético. Mas isso existe, né? Avisa aos navegantes, existe o comportamento ético-moral e não está longe e não é difícil, né? Mas em certas culturas isso não é muito fácil de ser detectado, não. Em certos lugares também, em certos segmentos sociais, né? Eu soube que aquela senhora que humilhou um fiscal da prefeitura no Rio de Janeiro, porque ele chamou a atenção do seu parceiro sobre o estar sem máscara numa aglomeração lá no Rio de Janeiro, ela dirigiu-se ao fiscal humilhando, né? Porque o fiscal chamou o seu parceiro de cidadão e ela não reconheceu na cidadania do seu parceiro um valor. Cidadão não, pare aí, epa, não, ele não é cidadão não, ele é engenheiro civil formado e é muito melhor do que o senhor que é fiscal, olha só. Só que aquele fiscal, né, era doutor em medicina veterinária. Então não era um engenheiro civil formado, era mais do que isso, era um doutor. Mas isso não é critério para avaliar ninguém, o grau de instrução. As pessoas são todas iguais, né, em termos pessoais. Cada vida, cada pessoa tem o seu valor incomparável, seu valor único, seu valor social. Mas aquela senhora não sabia o mínimo de conduta ético-moral. Por isso, no dia seguinte, foi despedida do seu emprego. Então, quem não sabe muito de ética e de moral pode correr perigo se trabalha para uma empresa mais ou menos estruturada, né? Tá. Uma outra característica é a criança como um ser dependente. A criança é um ser dependente. Como ser dependente, ela é vulnerável. A quê, Miguel? Ela é vulnerável a fatores de risco à sua saúde e à sua vida. Precisa de cuidado, precisa de olhar, precisa de quem esteja em cima, de quem esteja olhando sempre, cuidando sempre, acompanhando sempre. A criança é que nem leite, né? Você põe leite para ferver e tira os olhos e o leite derrama. Mas se você fica olhando o leite sem tirar os olhos, quando ele começa a ferver, você desliga ou tira a panela ou tira a vasilha
do fogo, mas não deixa de olhar, não. Então, criança é assim, é que nem leite no fogo, tem que estar olhando. A história do meu xará, o Miguel, lá, acho que foi em São Paulo, que aconteceu a história do Miguel, né, que caiu do 7º andar e morreu, porque a pessoa responsável não estava olhando, recusou-se a olhar uma criança de 5 anos. Criança de 5 anos a gente não tira o olho, nem numa de 2 anos, nem de 3 anos, nem de 4 anos, nem de 5 anos. Criança precisa de ser cuidada, precisa de vigília, né, desse jeito. Senão pode acontecer o pior, muito acidente. Por que surgiu o álcool gel, que a gente está usando tanto hoje? Surgiu porque grande parte dos grandes queimados que os hospitais atendiam vinham do uso de álcool. O pessoal pegava álcool 100%, jogava na churrasqueira, no tempo que o Brasil começou a comer carne, porque houve um tempo que ele não comia, o Brasil não comia carne, né? Foi depois do Fernando Henrique Cardoso, da reforma do real, que o brasileiro teve acesso à carne. De lá para cá sempre teve, né? Mas antes não tinha acesso à carne. Então começou-se com a mania do churrasco, né? O brasileiro gosta de churrasco. Todo lugar que eu vou tem gente com essa coisa do churrasco. E usavam álcool para poder acender o carvão. Então, jogavam álcool e espirravam álcool, e aquilo explodia, e principalmente criança era a vítima, né? E aí nós vamos pensar num álcool que possa ser usado como álcool, mas que não vá pegar fogo. E aí inventaram o álcool gel justamente para isso. Pequena produção no início, foi aumentando, e hoje o pessoal que fabrica isso parece que está bem em termos financeiros, né? Porque é muito consumido. Ok. Então, a criança é vulnerável a fatores de risco à sua saúde e à sua vida. Por isso precisa de cuidado constante. Vamos lá? Você vai daí. Ok. Quais são os fatores que podem prejudicar o desenvolvimento de uma criança? Porque o desenvolvimento de uma criança é como o desenvolvimento de uma planta, né? Então, você deixa de colocar água, a planta vai morrer. Você não aduba a terra, a planta vai crescer de maneira muito imprópria, de maneira muito tíbia, né? De maneira muito fraca. A planta nem sabe se prospera, né? E criança também. Criança, em seu desenvolvimento, precisa de uma série de providências para que ela se desenvolva normalmente, se desenvolva bem, se desenvolva dentro do seu potencial e não aquém do potencial. Essa criança que se desenvolve bem em termos do que se espera do seu potencial, então é o cuidado que faz isso. Se não houver esse cuidado, o cuidado da criança, como se cuida de uma planta, por exemplo, se a quer bem, o desenvolvimento pode ser interrompido, o desenvolvimento pode ser quebrado, o desenvolvimento pode ser, né, pode sofrer uma ruptura. E não é difícil a gente identificar uma pessoa que tem problemas de desenvolvimento por causa de causas externas, redundância aqui, por motivos de causa externa. Então, na clínica psicológica, na clínica médica, na clínica fonoaudiológica, enfim, em várias clínicas é possível identificar uma pessoa que teve problemas em seu desenvolvimento, uma ruptura no seu desenvolvimento, e daí por diante a criança desenvolveu certas fraquezas que vão durar talvez a vida inteira. Então é bom a gente pensar que o desenvolvimento não é uma coisa só do gene, só genética, só do corpo, só da estrutura física. O desenvolvimento envolve ambiente, desenvolve toda uma série de cuidados que, né, é importante, que é essencial para esse desenvolvimento. Quem dá conta disso é o Dr. Winnicott, Donald Winnicott, um pediatra psicanalista que comentou muito sobre esses processos de desenvolvimento, de maturação em termos de ambiente, de cuidado, de assistência, etc. Né? Esse cuidado que o Donald Winnicott chamava de holding é muito complexo.
E a contribuição do Winnicott foi ótima, foi excelente. Quem lê os livros do Winnicott sobre cuidado infantil vai ter um ganho muito grande nessa área, né? Porque, de fato, ele adentra o assunto de maneira muito importante para aqueles que se interessam e gostam e amam seus filhos e querem que eles se desenvolvam bem, né? O Winnicott é uma boa leitura, né? Ok, eu dou um exemplo, mas antes eu comento, né? O primeiro ponto, o primeiro fator que pode prejudicar o desenvolvimento da criança, né? O ambiente doméstico, em termos de cuidado, estimulação, proteção e educação, pode não ser suficientemente bom. Isso é o Winnicott que diz, né? Então, se não é bom, a criança vai ter problemas no seu desenvolvimento, né? Ele vai desenvolver algumas partes e outras não. Ele vai ter partes essenciais do seu desenvolvimento deixadas e não assistidas, e essas partes vão ficar atrofiadas, vão sofrer uma ruptura no processo de desenvolvimento. Por isso que o ambiente tem que ser suficientemente bom. Miguel, quando o ambiente não é suficientemente bom? Essa é uma expressão do Winnicott, suficientemente, porque cada um é um, então a suficiência é para cada um. Quando é que o ambiente não é bom, Miguel? Eu dou um exemplo, ou vários exemplos. A família hostil não é um bom ambiente, ou não é um ambiente suficientemente bom, não é. Família hostil, violenta, demasiado agressiva, indiferente com problemas, né? Os problemas que a criança... indiferente ou com problemas. Indiferente é o contrário do amor, né? O contrário do amor não é ódio, o contrário do amor é indiferente. E o que a criança menos precisa na vida é de indiferença, porque a indiferença é o motivo maior do abandono, do desamparo, que vou falar daqui a pouco, né? E a família que tem problemas mais severos de saúde mental, né? Então, por causa do uso de álcool, que é muito comum no mundo, é uma praga no Brasil, por causa de uso de drogas, né? Droga é uma praga no mundo e no Brasil, né? Muito mesmo, né? Por causa de traumas no nascimento, né? Na hora de nascer, a criança não é bem assistida e ela nasce sufocada e vai ter problemas de saúde mental para o resto da vida por isso, né? E, né, um ambiente em que a criança se sente desamparada e abandonada. Ela mesma fala isso, né? De vez em quando, certas crianças mais inteligentes e mais perceptivas se dirigem aos responsáveis e dizem assim: olha, vocês me largaram, vocês me deixaram, eu estou sozinho, eu tenho medo de ficar sozinho. E a expressão mais acabada, mais bem estabelecida do medo, do desamparo e do abandono é o escuro. Então, quando se apaga a luz, muita criança que é muito sensível ao desamparo e ao abandono não dorme e pede à mãe que acenda a luz, que fique perto, etc, etc. Medo do abandono. Uma das razões é essa, né? Medo do abandono e do desamparo é manifestado no medo do escuro. Tem outras causas também, mas essa é uma delas, né? Então, tudo isso é um ambiente não suficientemente bom. Família hostil, violenta, demasiado agressiva, indiferente ou com problemas mentais mais severos, né? E tudo isso provoca na criança uma sensação de desamparo e abandono. Aliás, que dura a vida inteira, né? Outro fator é a escola permissiva, ou aquela escola indiferente em relação ao bullying, à merenda escolar, à singularidade de cada aluno ou aluna. Eu só coloquei esses 3 problemas aí da escola, mas há muito mais problemas, né? Muito mais. A escola permissiva é aquela escola que não coloca limites, que as crianças no pátio têm que se unir e ficarem muito atentas àqueles maiores que vêm, que batem e que empurram, é o bullying, né? E que humilham
Então, criança mais velha gosta de bater, gosta de empurrar, gosta de causar pavor na criança mais nova. Muitas vezes os pais colocam a criança dentro de uma escola, particular até, e quando o portão se fecha, a mãe e o pai pensam que a criança está lá segura. E pode não ser, pode ser o contrário. O pai e a mãe, ao levar a criança para uma certa escola indiferente e permissiva, pode estar levando a criança para a sua perdição ali, para um trauma imenso, para um desastre pessoal, porque o corpo docente e a diretoria não são absolutamente responsáveis, né, por um ambiente bom para a criança estar, divertir-se, aprender, ter prazer, desenvolver-se, crescer. No Brasil, e eu acho que no resto do mundo também é assim, a escola é a continuação da família. Se a família é ruim e a escola é ruim, aí nós estamos no pior dos mundos. Às vezes a família é ruim e a escola é boa. Já estive com escolas assim. E foi bom porque as escolas acabavam também educando os pais, além das crianças. Mas há ambientes em que a escola, o lar é ruim, o ambiente é ruim, e aí o Brasil fica estranhando de ter na adolescência e na juventude tanta gente desregulada, tanta gente muito intensa na sua destrutividade, né? Então, a escola é um fator que pode prejudicar, se não for suficientemente boa, o desenvolvimento da criança, né? Não respeitar a sua singularidade, não lhe dar segurança, não lhe dar cuidado, não protegê-la, já que a criança é em si mesma vulnerável a fatores de risco. Um outro fator é o Estado. O Estado, quando de repente se transforma em agente de violências institucionais, que diz respeito à necessidade de proteção que as pessoas têm, que diz respeito ao que não liga, que é indiferente ao cuidado, né? E ao ambiente adequado à criança. O Brasil já foi assim muito, muito mesmo. Hoje é menos, mas mesmo assim passa da conta. Nós temos violência institucional em todos os níveis, em todas as faixas etárias. Nós temos isso muito. As estatísticas mostram isso, né? Que a violência institucional é uma regra geral no Brasil. É comum o assédio moral, é comum o atentado ao bem-estar da pessoa, o atentado à sua dignidade, o atentado à sua segurança. É comum. É tão comum isso, né, que muita gente acha normal. De uns anos para cá, a relação das pessoas com o trabalho, por exemplo, instituição de trabalho, tem mudado. As pessoas estavam até a pandemia, né, dando muito valor ao ambiente de trabalho. Elas escolhiam um emprego, escolhiam um trabalho pelo salário, mas também pelo ambiente. Muita gente que eu conheço dispensou salário bom, entre aspas, porque o ambiente era ruim. Era um ambiente de desrespeito, de violência, era um ambiente de perseguição, era um ambiente maluco, meio doido, né? Um ambiente onde as pessoas se comportavam de maneira muito estranha, no desrespeito à dignidade uns dos outros. Esses ambientes foram muito evitados de uns anos para cá. Agora, pós-pandemia, nós não sabemos, porque a pandemia vai passar, né? Dizem que vai passar agora em agosto, não sei, mas vai diminuir, isso eu sei. De qualquer forma, a violência institucional é em grande medida causada pelo Estado, quando ele não se comporta como agente de proteção, como agente de cuidado, como agente de promoção do bem-estar, como um agente do bem e não do mal, né? De sorte que esses três fatores aí podem interferir no desenvolvimento das pessoas, na criança principalmente, de maneira importante. O ambiente doméstico, o ambiente escolar, o ambiente institucional, né? Vamos em frente. Deixa eu vir aqui, ó. Isso. Bem,
Vocês já então entenderam que, dependendo do ambiente, se ele não for suficientemente bom, nós teremos uma criança com ansiedade. A ansiedade é alguma coisa que todo mundo tem e é necessária uma certa ansiedade para a gente poder cuidar da vida. Gente muito nada a ver, muito descuidada, muito relaxada, muito indiferente à vida e ao mundo, costuma não ter muita ansiedade, né? Mas as pessoas ansiosas costumam ter maior cuidado, agirem mais, terem mais atenção, serem mais ativas no cuidado de si e dos outros. Só que a ansiedade tem limite, ela tem medida. Na desmedida, né, da preocupação, da desmedida do ambiente ruim, na desmedida do desamparo, né, na desmedida também do abandono, as crianças costumam sentir uma ansiedade maior. As pessoas costumam sentir uma ansiedade maior. Mas da criança isso é mais devastador, porque uma criança mais ansiosa é uma criança que vai ter dificuldade com o seu crescimento e com o seu desenvolvimento. Eu conheci uma pessoa que dizia assim, nada, eu dou arroz, feijão, carne, eu dou salada, então meus filhos vão estar bem. Mas ele bebia muito. E quando ele chegava em casa bêbado, estranhava porque estava todo mundo enfastiado, sem querer comer o arroz, o feijão, a carne, a salada, tudo tão gostoso, por que ninguém está comendo, estão comendo muito pouco? Porque ele bebendo era um perigo, ele bebendo incomodava, ele bebendo elevava muito a ansiedade das pessoas. E pessoas ansiosas não têm muita fome, ou têm fome demais, come demais, que aí também não é comer, não é se envenenar, é se arrebentar. De sorte que ansiedade é um estado de alma, é um estado de espírito, é um estado psíquico, é uma condição do humano dentro da sua humanidade, dentro dos seus quefazeres, dentro das suas preocupações, dentro dos seus objetivos. Há que se ter ansiedade, mas ela pode passar da conta. E nós colocamos aí assim, os distúrbios da ansiedade produzem estados de medo, preocupação ou pavor. E esses estados, esses distúrbios são desproporcionais com a situação que enfraquece as habilidades funcionais normais da criança. A ansiedade pode resultar de problemas físicos, psicossociais e escolares. E o tratamento é feito com atenção familiar, educacional, acompanhamento terapêutico e remédios específicos. Está aí a fonte que eu tirei isso, né? Acrescentei algumas coisas porque a fonte era mais médica. De qualquer forma, nós podemos dizer que o que mais nos preocupa aí é a ausência desse cuidado, desse acompanhamento familiar, dessa atenção familiar. O Winnicott dizia que tudo começa em casa, tanto bem quanto mal, tanto aquilo que constrói como aquilo que destrói. Tudo começa em casa, porque a família é a nossa origem. Então, a família há que ser cuidadosa. Na ausência desse cuidado, dessa atenção, desse acompanhamento familiar, a tendência da criança é não se desenvolver bem e uma das grandes razões é a ansiedade. Mas se toda a família é ansiosa, Miguel, se a família é um poço de ansiedade, todo mundo ali é ansioso, bem, então há que se pensar sobre isso. O que está causando esse excesso, essa intensidade maior nas preocupações, né, nos sentimentos, né, na ação das pessoas, na esperança das pessoas quanto ao futuro, quanto ao dia seguinte? O que está causando isso? É falta de dinheiro? Possivelmente seja, né? São pessoas muito destemperadas no seu comportamento? Pode ser. São pessoas que estão, a exemplo daquela pessoa que conheci, né, bebendo muito, abusando muito de aditos? Pode ser também, né? De qualquer forma, uma família ansiosa precisa de uma assistência familiar. A assistência social, através dos CREAS, costuma cuidar disso. Os CREAS, que são centros de referência
de ação social costumam ter bons programas para acudir famílias excessivamente ansiosas. E essas famílias são conhecidas em sua ansiedade, na ansiedade dos filhos, na ansiedade das crianças. Criança ansiosa, possivelmente a família também seja muito ansiosa. Criança que está com problemas de desenvolvimento por causa da sua ansiedade, muito ansiosa, rói unha demais, muito inquieta, muito nervosa, chora à toa, deprimida. Quando a gente vai verificar, descobre também uma família de igual modo, deprimida, irrequieta, insegura, etc, etc, etc. Não é? Então, a ansiedade de uma criança pode ficar muito maior do que o normal por causa do ambiente familiar também muito ansioso. Mas isso também envolve educação, que é a escola, e vai precisar, né, de acompanhamento terapêutico, de assistência familiar, de assistência social, de assistência psicológica, de assistência médica, e no limite, né, se entra no remédio. Há ansiolíticos bons, ansiolíticos que têm uma ação muito boa, e no limite, só no limite, é que as pessoas vão tomar ansiolíticos para diminuir a ansiedade. No Brasil isso é um problema. As estatísticas dizem que o Brasil é o maior consumidor de ansiolíticos, olha só, e do Rivotril, até nomeia um ansiolítico, né? Que é um benzodiazepínico capaz de causar muita dependência, o benzodiazepínico Rivotril. Há que se ter cuidado com isso, né? Mas, enfim, no limite tem que se recorrer a isso, porque a ansiedade muito grande pode interromper o desenvolvimento da criança e ela não crescer e ela não desenvolver o seu potencial físico e psicológico em termos de conhecimento, em termos de relações, em termos de poder pessoal, em termos até de capacidade de amar, né? Pode não desenvolver isso. Uma outra coisa é que é importante a identificação dessa ansiedade no contexto específico da vida, das atividades, das relações, da singularidade de cada criança. Então, uma criança mais ansiosa é um problema para a professora? É. É um problema para o pai e para a mãe? É. É um problema para quem estiver cuidando dela? É. Mas é um problema bom. É um problema que vai nos chamar a atenção para aquela vida, aquela pessoazinha, aquele ser em desenvolvimento que vai precisar de apoio, de ajuda, de acompanhamento. Miguel, mas a família não tem tempo para isso, a escola não foi feita para isso, a escola foi feita para educar e não para cuidar disso. Isso não é papel do poder público, não. Olha, educação de crianças, cuidado de crianças, desenvolvimento de crianças é de todo mundo, todo mundo. Quem estiver por perto há que cuidar. O vizinho cuida, até o cachorro cuida. Há cachorros que são um encanto, né? Que são companheiros da criança mesmo. Perguntei a uma menina de 3 anos, quem é o seu melhor amigo? É a Fifi. Quem é a Fifi? A minha cachorrinha. A cachorrinha era a melhor amiga. A cachorrinha era a terapeuta dela, porque quando ela estava ansiosa, a Fifi ia para o colo mesmo. Ela até dava mamadeira dela para a Fifi, porque tinha 3 anos e não tomava mamadeira. Dava mamadeira para a Fifi. E a Fifi mamava. O pior era companheiro de mamadeira. E a Fifi fazia um grande trabalho na vida daquela criança de 3 anos. Uma coisa linda. Então todo mundo cuida, até o cachorro cuida. Né? Não é os pais que não podem, porque a gente trabalha, a educação não pode, porque a educação cuida do ensino, da grade curricular, né? Ninguém mais pode, porque todo mundo é adulto e muito sério, muito ocupado. Não, todo mundo há que cuidar. E quando não houver cuidado, é preciso que se exija tempo, condições, é preciso que se grite que eu tenho filhos, eu preciso cuidar, me entendam pelo amor de Deus, né? Então, bom é a organização de creches, quando os pais não podem, e creches muito competentes no cuidado, não é mais creche, né? São centros de cuidado infantil.
No meu tempo era creche, né? Hoje não é mais, são centros de cuidado, núcleos de cuidado infantil, que é ótimo, né? Mas há que se tomar providência, isso que eu quero dizer. Porque é inadmissível uma criança que tem uma ansiedade tão alta, numa família tão impotente, num ambiente tão impotente, que tem o seu desenvolvimento prejudicado e é um brasileiro a mais, sem condições de viver com dignidade, porque não cuidaram dela, a criança. Vamos lá, vamos? Isso. O que pode ser feito em tempos de isolamento social? Aí vão algumas sugestões, que são sugestões compartilhadas por muita gente, em blogs, na internet, em canais especializados, enfim. Eu dei uma olhada geral no que o pessoal está fazendo e essas providências aí são as mais comuns, né? Primeiro, a criança está isolada numa casa que não pode relacionar-se, uma casa fechada por causa do Covid, né? Por causa da doença, do vírus. Então, as crianças estão entediadas, as crianças não podem ir à escola, as crianças não podem brincar com os amigos, as crianças não podem muita coisa. Tudo é muito difícil para os pais, para as crianças. Há uma neurose geral sobre a pandemia, há uma neurose geral sobre os jornais que noticiam mortes e mortes e mortes, centenas, milhares de mortes, né? Enfim, há uma briga atual em Goiás com a Secretaria Estadual de Saúde e a UFG. O UFG, em pesquisa, detectou que as mortes estão subnotificadas, porque há um atraso no estabelecimento da causa da morte, né? A universidade descobriu que é um atraso que causa 30% a menos de mortos, e a Secretaria de Estado da Saúde diz, não, nós estamos fazendo certinho, as mortes estão certas, as mortes são 600 e tantas, e a universidade está dizendo, não, são 900, quase 1.000. Há uma queda de braço. Mas isso as instituições discutem e nós tememos, nós trememos. Né? A morte não é brincadeira, não. Morte de amigos, morte de gente querida, morte de gente valorosa, morte de gente que não devia morrer. Não agora, não desse jeito, não assim, sem fôlego, sem ar. Não devia. A gente fica muito chateado e deprimido com esse tipo de morte, né? A gente não gosta disso, não gosta mesmo, a gente evita. Então nós estamos todos numa neurose muito grande diante de uma morte, de um real que não damos conta dele, não vamos dar mesmo tão cedo. Enfim, as crianças estão nesse meio, as famílias estão nesse meio. O que a gente faz? Então as sugestões são essas aí. Primeiro, crie uma rotina. A rotina é o nosso chão. Chão é firme. Quando a gente cai, não passa do chão, porque o chão é o nosso limite de firmeza, limite de segurança. A rotina é esse chão. O chão que você pisa dia a dia. O dia a dia de cada um, de cada família, de cada empresa, de cada instituição é a sua rotina, e sua rotina é a sua segurança. Então, crie uma rotina em casa. Não deixe as coisas ao Deus dará. A cada um faça como quer. Cada um faça como pode, na hora que quiser. Coma na hora que quiser, durma na hora que quiser, faça o que quiser. Aqui é livre. É República Livre da Família. Não. Há que se criar uma rotina, e uma rotina se cria com limites. Limites de horários, limites de ações, de práticas. Tem hora da limpeza, tem hora de comer, tem hora de dormir, tem hora de estudar, tem hora de assistir jornal, tem hora para tudo. Essa hora para tudo, essa vida assim, regrada, é rotina. Então há que se ter uma rotina. Agora, a rotina tem que abrir espaço para o excepcional, para a diversão. A família pode se divertir. Por isso, o segundo ponto que as pessoas colocam é isso aí. Estimule e use a criatividade. Então, a rotina estabelecida, então vamos ser criativos. A gente pode se divertir até lavando prato. Eu não acreditava nisso, até que comecei a lavar prato. A princípio, com um senso de obrigação, né? Tenho que lavar esse prato, porque esse prato ele é, né,
para ser limpo, porque uma casa suja, com prato sujo, não rola, né? Não é legal. Então, eu tenho a obrigação de lavar esse prato. Depois eu comecei a me divertir lavando vasilha. Como é que é, gente? Lavar vasilha é uma arte, né? Uma arte. Me lembrei quando eu viajava pelo interior e eu encontrava algumas casas mais simples, e nessas casas mais simples, as mulheres gostam de ter seus utensílios, suas vasilhas bem areadas. Eu não sabia o que era areada, até que eu descobri que areado é tão limpo que brilha. É o alumínio tão limpo que brilha. Brilha. Aquelas panelas brilhando, aqueles talheres brilhando, aqueles pratos luzidinhos, tão limpos, tão limpos. E eu descobri que no interior, na cultura do interior, esse era um dos sinais de uma boa dona de casa, né? Quando ela sabia arear os seus trens, mineiro, né? Arear as suas vasilhas, arear os seus pratos, os seus talheres. Eu disse, gente, eu preciso aprender a arear, porque muitas vezes eu tenho que lavar de novo o prato que eu já lavei, porque eu percebi que eu esqueci muita coisa, de lavar muita coisa. Estou ficando bom nisso, estou caprichando, isso está me divertindo. Então a rotina não precisa ser entediante, não precisa ser alguma coisa cansativa. A gente pode ser criativo na rotina e se divertir, e fazer diferente, e fazer alguma coisa mais interessante, né? Então, nessa quarentena, nesse isolamento, a gente tem que ser criativo. Outra coisa, evite terceirizar a criança para jogos, TV, parentes e amigos. Quer dizer, isola a criança no jogo, isola a criança diante da TV, isola a criança colocando com parentes, com a avó, com o avô, etc. Isola a criança e essa criança assim, isolada, vai dar sossego para os pais. Então, a gente não tem que terceirizar a criança, porque a criança terceirizada se sente descartada. E essa é uma sensação ruim, né? Ser excluída, descartada, porque está dando trabalho. Perguntei a uma criança de 5 anos uma vez, a sua mãe está chorando porque alguma coisa ruim aconteceu com ela. E a criança disse, fui eu. Mas como foi você? Eu sei o que foi. Não, eu dou muito trabalho, eu sou muito desobediente. Ela vive dizendo que eu sou muito desobediente, que eu dou muito trabalho, que eu sou muito complicado, que ela fica muito preocupada comigo. Então ela está chorando agora, deve ser por mim. É claro que essa criança disse isso em parte porque a criança é egocêntrica. Quer dizer, ela sempre está no centro. Ela é o motivo de tudo, até do sol nascer. Mas ela, em parte, também se sente culpada, porque na sua curiosidade, na sua agitação, na sua inquietação, ela exige mais dos pais. E os pais deixam transparecer, e não deveriam, que essa curiosidade, essa atividade da criança aborrece. Né? Não aborrece, não. Criança é agitada mesmo. Vocês sabiam que houve um tempo que criança não existia? A criança passou a existir já no final da modernidade, né? Mas século XVII não existia criança, século XVIII não existia criança, século XIX não existia criança, porque a criança era entendida como rascunho do adulto, um adulto mal acabado, um adulto mal feito, o rascunho de uma pessoa. A criança não era nem pessoa, não era um projeto de pessoa. A criança era um projeto de adulto, um projeto de alguém que chegaria à idade da razão e aí passaria a ser adulto, porque a razão é que dava às pessoas o seu status de adultas. E penso que era só a criança, a mulher também, porque a mulher, na medida que paria seus filhos, que tinha seus filhos e com eles estava todo o tempo, era considerada, as mulheres eram consideradas também sem razão, sem a assistência da razão. Então as mulheres não tinham direito, como as crianças não tinham direito. Como as crianças eram meio maluquinhas, as mães também eram meio... A mulher era meio maluquinha, mulher-mãe, né? Isso durou até bem pouco tempo, porque nós temos até hoje o hospital materno-infantil, porque
a maternidade e a criança andavam juntas em tudo, até no status psicossocial, até na cabeça, na ideia, né? Tudo era junto. Há pouco tempo atrás é que se começou a pensar a mulher, que é diferente da mãe, né? Que é diferente da criança. Mãe e criança não são a mesma pessoa, mas na modernidade se pensou assim, a coisa do burguês, né? Mas enfim, o que a gente quer dizer é que todos devem merecer cuidados e que a criança, porque é inquieta, porque é criança, um dia não era, hoje é criança, hoje existe a criança. A criança deve ser alvo de atenção e de cuidado e proteção e não ser terceirizada para jogos eletrônicos, para TV, para parentes ou amigos, né? Outra recomendação, evite contagiar a criança com seus próprios medos. Medo é uma coisa que pega, é uma coisa contagiosa. E a criança fica atenta aos adultos porque elas não sabem o que pode fazer mal. Elas não sabem o que pode prejudicar. Elas não sabem o que representa perigo. Então, elas ficam de olho, porque elas saberão o que é perigoso a partir da conduta dos adultos, da recomendação dos adultos. Então, se tem adultos na casa com muito medo, vai contagiar as crianças com seu medo e isso vai ser pior. Então, evite contagiar a criança com seus próprios medos. Outra recomendação, é bom conversar de forma clara, didática e sincera sobre a pandemia, sem exageros de realismo ou pessimismo. Mas a criança não vai entender. Não, a criança vai formar a sua própria história a partir da sua. Você conta a sua com sinceridade, com verdade, usando palavras que a criança entenda. Depois disso, ela vai criar a sua própria história, sua própria fantasia, seu próprio mito, porque ela é criança e vive disso. Mas você fez a sua parte. Você contou o que está acontecendo da maneira mais clara e mais sincera possível. Os mitos infantis, as crianças criam, precisam disso. Não é você que vai criar, né? Outra recomendação, certifique-se de que a criança entendeu, ao modo dela, a explicação recebida. E última recomendação, mantenha a alegria, a proximidade, a espontaneidade e o afeto próprio para a criança na sua instabilidade. Porque a criança é um ser naturalmente instável. Mas porque é instável, não precisa ser desamada por isso. Então, o afeto próprio para uma criança instável, uma criança inquieta, até agitada, uma criança estabanadinha, uma criança sem uma conduta que esteja na linha, né? É bom não fazer isso. Certa mãe tinha uma criança meio instável, meio inquieta e resolveu colocar corredores, olha isso que estão fazendo agora nas lojas. Corredor com uma setinha, cordinha, ó, você anda por aqui. Por aqui você não anda, por aqui você não anda, por aqui você não anda. Seu caminho é esse. Porque ela colecionava muita coisa cara, muita coisa frágil. A criança quebrou uma ou duas, e ela então estabeleceu uma cerquinha e um caminho. Eu acho que isso não é um ato de amor, não. Eu acho que isso é um ato de controle. E há muito controle, não tem nada a ver com afeto próprio, com amor, com carinho, com cuidado, com ternura. Então, crianças sim, a gente tem que ter um afeto apropriado para elas, para que na sua instabilidade natural ela se sinta querida, amada, né? Então é isso aí. Essas recomendações, 2, 4, 6, 7 recomendações. Crie uma rotina, estimule e use a criatividade, evite terceirizar a criança para jogos, TV, parentes e amigos, evite contagiar a criança com seus próprios medos. É bom conversar de forma clara, didática e sincera sobre a pandemia, sem exageros de realismo ou pessimismo. Certifique-se de que a criança entendeu o modo dela, a explicação recebida, e mantenha a alegria, mantenha a proximidade,
mantenha a espontaneidade e o afeto próprio para aquela criança eventualmente mais instável. É isso aí. De sorte que a criança ansiosa, a criança excessivamente ansiosa, precisa de atenção, cuidado, amparo e proteção, porque ela está na idade para isso, nessa idade para isso.